o servo, ela mostra a possibilidade de mudar um ambiente que era de luto, de tristeza, de dívidas. Ali ele dá um direcionamento a ela, para que aquela situação fosse resolvida, para que aquilo fosse transformado. Então, um ambiente que nós geramos, um ambiente para que possa acontecer os milagres. Quem é que gera esse ambiente? Somos nós geramos um ambiente propício para que o milagre aconteça. Nós temos necessidades e buscamos em Deus a solução, mas nós temos que criar esse ambiente para que o ambiente ele se torne propício, para que tudo aquilo que é necessário, que nós estamos buscando, possa acontecer. Primeiramente ela chega ao profeta e diz: meu marido, teu servo morreu. Meu marido, aquele homem que te serviu por muito tempo, ele morreu. Agora eu e meus 2 filhos estamos passando uma situação de miséria, de fome, e vão levar os meus 2 filhos escravos, porque eu não tenho como pagar. Ele te serviu, foi fiel, companheiro, amigo, obediente. Eliseu poderia dizer: mas o que eu posso fazer? Não tenho prata, não tenho ouro. Mas ele então começa a perguntar para ela, e ela vai falando: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele era um homem temente a Deus. Ele buscava ao Senhor. E a palavra do Senhor em Salmos de número 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando nós temos temor a Deus, buscamos a Deus, quando ouvimos a palavra de Deus e damos crédito, nós nos tornaremos sábios para qualquer situação que se levantar. Aquela mulher, ela poderia ficar na sua casa, reclamando da situação que ela estava vivendo, reclamando tudo aquilo que estava acontecendo, reclamando que ninguém fazia nada por ela, ou que os credores agora levariam os seus filhos para serem servos, serem escravos. Mas ela chega ao profeta e diz: olha, o meu marido, teu servo, morreu, e eu e meus filhos estamos passando necessidades. A palavra do Senhor, ela nos ensina o quê? A trazer as nossas necessidades diante do Senhor. Falar com Deus. E ela vai ali, procura o profeta, um homem de Deus, e revela a ele todas as suas necessidades. Muitas vezes nós pensamos que eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja, eu sou cristão, então eu não vou passar nenhum problema. Todos nós estamos sujeitos a passar problemas. A palavra do Senhor diz que o dia mau, ele pode vir sobre todos. Mas como sair de uma situação mal? Não ficar parado. Ainda hoje pela manhã falava que a crise, como podemos observar, veio sobre a vida de Jó, veio sobre a vida de tantos homens de Deus, mas não permanecer na crise, buscar uma saída em Deus, buscar sabedoria em Deus. Então, o dia mau, ele acontece a todos. Podemos dizer: mas não era a mulher de um servo de um profeta, estava sempre ali, servia ao profeta, e agora esta mulher, ela está passando necessidades. Como isso acontece? O dia mau, ele pode vir sobre todos, mas não permanecer no dia mau. Nós temos uma saída. E qual é a saída? A fé em Deus. Quando confiamos em Deus, Deus nos dará escape, Deus nos dará saída, Deus nos mostrará o caminho. Então sempre confiar em Deus. Esta mulher, ela diz: olha, o meu marido era teu servo, e ele te serviu, ele foi fiel, foi teu companheiro, foi obediente. Aquele homem, ele semeou sempre naquele ministério, sempre estiveram juntos.
E o profeta agora, ele pergunta: o que eu posso fazer? O que eu posso? Como eu posso fazer? O que eu posso ajudar? O que eu posso mudar a sua vida? Sabe, algo que nós devemos pensar, como este homem, ele viveu a sua vida, sempre semeando, sempre fazendo bem, sempre buscando as coisas de Deus. Então nós devemos sempre semear coisas boas, sempre que puder, sempre que tivermos a nossa mão, sempre semear, sempre o melhor, porque um dia nós vamos colher. Só colhe quem semeia. Como que essa mulher ela pode chegar diante do profeta, se este homem fosse um mau servo, não tivesse servido? O profeta, ele diria: olha, não conheço, não sei como fazer. Mas aquela mulher traz a sua necessidade. Olha, estamos passando um problema sério. Eu e os meus 2 filhos, meus filhos poderão ser levados cativos, como escravos. Então o profeta, ele agora para ouvir aquela mulher e diz: o que eu posso fazer? O que você tem em casa? O que você tem em casa? E ela diz: olha, a tua serva não tem nada. Declara para mim o que você tem em casa. E ela diz: tua serva não tem nada. E ela para e diz: a não ser um pouco de azeite. Nós devemos saber que a bênção da multiplicação, ela só acontece quando nós semeamos. Quando semeamos uma semente, toda semente, ela dará 30, 60, 100 vezes mais. Sempre que lançamos semente, nós teremos a certeza da colheita. Porque cada semente, ela retorna ou 30, ou 60, ou 100 vezes mais. Então, estar sempre semeando a boa palavra, semeando boas amizades, bons relacionamentos. Sempre a nossa vida deve ser um semear. Semear para podermos colher. Declara o que tens em casa. Deus, Ele age por princípios. Sempre que nós queremos algo de Deus, nós devemos saber que Deus, Ele trabalha com princípios, com os seus princípios. Algo que Deus diz lá em Gênesis 8, 22, é que nunca faltaria colheita. Porque sempre que houvesse semente, haveria resultado. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 22, diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e colheita, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Deus é um Deus de princípio, Deus estabeleceu isso. Então, enquanto a terra durar, sementeira e colheita vai ter. Então nós temos que pensar sempre naquilo que nós queremos colher. O que nós estamos semeando é o que nós vamos colher. Semear para poder colher. A tua serva, ela não tem nada em casa. Sabe uma palavra? A tua serva não tem nada em casa. E muitas vezes nós usamos esta palavra. Eu não tenho nada. Nada vezes nada, nada. Se não semeamos, não temos retorno. E ela diz: eu tenho apenas uma botija de azeite. Uma semente se multiplica 100 vezes mais. Eu tenho apenas uma botija de azeite. E o profeta então diz a ela: olha, vá aos seus vizinhos e peça vasos emprestados. A mulher tinha necessidade. O profeta tinha a palavra de bênção. O que tem o profeta? A palavra de bênção. O profeta, ele traz os céus à terra. O profeta traz Deus à terra pela sua palavra. Então o profeta diz: olha, vai e peça vasos vazios. A fé do profeta. Ele diz: Deus vai prover. Muitas vezes estamos diante de uma necessidade.
Vem a palavra de Deus, mas nós não pegamos a palavra de Deus. Vamos a uma reunião, a um culto, vem a palavra do Senhor dizendo Deus vai abençoar. Dentro do nosso coração surge a dúvida, mas na dúvida Deus não opera. Deus opera na fé, na certeza. Assim diz o Senhor. E quando Deus dá uma palavra, nós temos que pegar. A palavra profética, ela é dada dentro de um ambiente e alguém pega e alguém não pega. Tem pessoas que recebem, tem pessoas que não recebem. Mas nós podemos perguntar, mas não foi a mesma palavra? Estávamos no mesmo culto e Deus deu uma palavra? A palavra profética, ela fica no ar. E temos que pegar. Eu creio. Eu tomo posse. Então, quando vem a palavra profética e eu estou necessitado, eu tenho que pegar com fé. Eu creio, eu recebo, eu digo amém, eu confirmo. Então, receber a palavra. O profeta não deu nada para ela. Disse, olha, pede vasos vazios, vai para a tua casa, fecha a porta, e ali você e seus filhos comecem a encher as botijas. Jesus, ele nos ensina a orar. E como devemos orar? Capítulo 6 de Mateus, versículo 6, diz assim, no versículo 5 em diante. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Quando for falar com Deus, fecha a tua porta, não abra a tua porta. Quando o profeta fala para a viúva e diz, vai para a tua casa, fecha a porta. Ele está dizendo, olha, não fique contando seus problemas para todo mundo, vai lá porque Deus vai mudar a situação. Muitas vezes nós pensamos que contar para tantas pessoas, Deus vai mudar a nossa situação. Buscar em Deus, falar com Deus. Vai no teu aposento, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Fala com Deus em secreto. Não precisa ficar contando para todo mundo as suas necessidades. Não precisa ficar buscando em todo mundo. Fale com Deus. O profeta disse, vai, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Sobre ti e sobre os teus filhos. Ela procurou o profeta, falou as suas necessidades, e do profeta o que ela recebeu? A palavra revelada. Quando recebemos uma palavra revelada, uma palavra rema, nós temos que guardar essa palavra e até que ela se cumpra, guardar em nosso coração. Então fecha a porta, proteja a tua família, vai ali. O princípio da unidade. Sabe, muitas vezes nós deixamos de orar em família. Há um problema familiar. Quem vai orar? A família. Se reúne em família. Ó, nós temos um problema. Vamos orar por essa causa. O inimigo está contra a nossa casa. Vamos orar. Chama o marido, chama a esposa, chama os filhos. Orem pela necessidade. Cada necessidade que vem, a família precisa entrar no seu quarto, ou na sua sala, onde for, a família reunir e orar. O profeta diz, olha, vai você e seus 2 filhos, unidade. O que precisamos nesses dias? Unidade, a oração. Se temos um problema familiar, todos os membros da família precisam fazer parte da oração. Até quem é o problema, né? Às vezes a pessoa é o problema, precisamos chamar ela junto, vamos orar. Deus vai mudar essa situação. Então fecha a porta, proteja a sua família, o princípio da unidade. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia.
Imagina, essa mulher disse aos seus filhos: fui falar com o profeta, o patrão do vosso pai, e ele não tinha dinheiro, mas ele mandou eu voltar para casa, pedir vasos vazios, e desse pouco azeite que nós temos, ele disse que nós vamos encher todos esses vasos. Essa mulher teve que falar com fé, com convicção, porque os filhos já estavam ali desesperados, iam ser levados cativos. Veja que essa mulher, ela traz uma palavra de esperança à sua casa. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Eu e minha esposa estivemos no Piauí, há 4 anos atrás, se não me engano. Chegamos em uma família, o homem estava viciado, a moça desesperada, com 2 filhinhos, pronto para se matar. Ela disse: não tem mais nada para fazer. Eu vou dar cabo na minha vida, meu marido está nas drogas, não tem jeito. Nós não demos 1 centavo para aquela família. Gozado que nós somos em outras famílias, ajudamos, demos mantimento, mas naquela casa eu disse: vamos orar e Deus vai mudar a tua sorte. E ela disse: eu creio. E oramos, ministramos, repreendemos demônios do vício daquela casa e saímos. Uma filha dela de 9 anos, quando vai na casa da avó, chega ali, nós estávamos lá, ela disse: minha mãe disse que nós vamos prosperar, porque o pastor orou. Olha, a menina de 9 anos, ela recebeu um impacto da fé da mãe, e ela já saiu dizendo: agora nós vamos prosperar, porque o pastor orou. Ajudei bastante pessoas naquele lugar. A única pessoa que nós não demos 1 centavo, está esses dias viajando, porque o marido ganhou o prêmio na empresa que ele trabalha. O melhor funcionário. Isso alegra o nosso coração. Eu dei alguma coisa? Não. Dei uma palavra revelada. Deus vai mudar a sua sorte. Não é eu. É crendo que Deus, quando entra numa casa, Ele entra para mudar. E ali Ele mudou. Essa semana recebemos a notícia de que eles estão viajando, ganharam uma viagem de prêmio, porque ele se tornou o melhor funcionário da empresa. Um homem que nós fomos lá, estava nas drogas, perdido, estão na igreja hoje, os filhos fazem parte da música da igreja, estão louvando, porque ouviram uma palavra profética e receberam. A fé, ela muda situações. Ela muda. Então, quando recebe uma palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Nós sentimos quando Deus fala conosco. Quando Deus fala algo, nós temos que sentir: Deus vai mudar essa situação. Deus está nessa situação e Deus vai mudar. Então, essa mulher chega na sua casa, veja que convencer 2 jovens. O profeta, ele disse que a nossa vida vai mudar. Que as vasilhas que nós vamos pegar vai encher de azeite. Mas qual o azeite, mãe? Desse pouco que nós temos. E ela começa, então, fecha a porta, busca as vasilhas, fecha a porta, e ela e os seus filhos começaram a encher as vasilhas. Enchia as vasilhas. Chega um momento que o filho chega para a mãe e diz: mãe, já não tem mais vasilhas. E ela vai falar ao profeta: olha, profeta, acabou, agora não tem mais vasilhas. E diz que naquele momento o azeite parou. O milagre vem na nossa necessidade. O milagre vem quando temos uma necessidade. O milagre, ele só supre a nossa necessidade. Tem pessoas que só querem milagres, né? Eu preciso de um milagre. Todo dia nós precisamos de milagre. Mas o milagre, ele vem suprir uma necessidade. Acabou a necessidade, o milagre parou. O milagre parou. É como o povo que saiu do Egito com Josué. A palavra do Senhor, quando chega para eles, diz: olha, a partir, eu gosto muito dessa passagem, quando vocês atravessarem o Rio Jordão,
não vai ter mais. Vocês vão comer daquilo que vocês semearem, daquilo que a terra produzir. Deus, Ele não fica nos enchendo de bênção só e nós ficarmos em casa. Não. Deus, Ele vai nos dando direcionamento, vai abrindo portas. Qual tem que ser a nossa oração? Senhor, abre portas. Levantar pela manhã, trabalhar, buscar, fazer. Me ensina, Senhor, a negociar. Me ensina a negociar. Nós estamos num tempo de muitos negócios. Temos que aprender coisas. Temos que aprender como negociar. Meu pai deu uma palavra profética à nossa vida. Ele diz assim: meus filhos não vão trabalhar de empregado para ninguém. E meu pai, ele era um pedreiro. Ele trouxe uma bênção tão grande sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que nunca mais nós precisamos trabalhar de empregado para ninguém. Foi uma palavra profética. Eu era muito criança e eu recebi aquela palavra, porque meu pai é autoridade. Quando uma autoridade dá uma palavra sobre a sua vida, receba uma palavra de bênção, uma palavra de poder. Quando o profeta deu uma palavra para aquela viúva, ela recebeu, porque ele era um homem de Deus, um representante de Deus. Ele era profeta. O marido dela já tinha andado com ele muito tempo, conhecia ele, sabia que Deus falava através da vida dele. Então Josué entra na terra e o maná parou, milagre parou. O que diz a palavra? Agora vocês vão viver do suor do seu rosto. Nós precisamos de milagre? Precisamos. O maior milagre é Deus abrir portas para nós. O maior milagre é Deus mudar a situação da nossa casa, da nossa família. Então o milagre parou naquele momento. E ela se volta ao profeta. Ela vai procurar o profeta novamente e diz para ele: olha, não tem mais vasilhas. E o azeite então agora parou. Então o profeta dá outra palavra sobre a vida dela. E disse, no versículo 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você e seus filhos. Ela não ia comer azeite. Ela teria que agora negociar os azeites que Deus tinha colocado em suas vasilhas. Ali Deus prepara ela para sair de escravos. Os filhos agora não serão mais escravos e serão negociantes. A palavra profética sobre os seus filhos: meus filhos não serão escravos de ninguém. Meus filhos vão comer o melhor dessa terra. São palavras proféticas. Sempre dá palavras de bênção sobre os seus filhos. Meus filhos, eles vão receber sabedoria vinda de Deus. Tu e teus filhos vivei daquilo que restou. Olha, vai, paga as dívidas, cumpre com os seus compromissos. Tem muito crente que acha que não tem que cumprir compromisso. Primeiro vai, cumpre os seus compromissos, paga tudo que você está devendo. Aí, Deus, do restante que sobrou, Deus vai fazer grande obra na tua vida. A bênção da multiplicação. Hoje estamos aqui. Estamos entrando em um tempo que muitos dizem um tempo de dificuldade, né? Vai ser 2022, um tempo de muita dificuldade. O dólar está alto, a gasolina está alta, e tantas coisas, a carne está alta, tantas coisas que nós ouvimos. Mas quem supre todas as nossas necessidades é o Senhor. Confie em Deus. Não pare para ouvir. Não seja uma boca repetidora de coisas malignas. Às vezes nós começamos a repetir o mal. Olha, estão dizendo que vai ficar ruim. Para aqueles que servem a Deus, haverá uma diferença.
Este ano será um ano de maravilhas. Quantos recebem essa palavra? 2022 será um ano de maravilhas, será um ano de bênçãos. Deus vai fazer coisas grandes entre nós. Ah, mas não tem mais. Deus é o dono da prata e é o dono do ouro. Se Deus está falando que vai acontecer, não tenha dúvida. Aquela mulher não teve dúvida. Ela poderia reclamar com o profeta e dizer: olha, era melhor você me dar algum dinheiro, né? Porque eu tenho dívidas, meu marido trabalhou para você. Mas ele diz: olha, vai lá, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. E ela não teve dúvida, voltou para casa, incentivou seus filhos a fazer tudo que o profeta tinha ordenado. Nós queremos bênção em nossa casa? Comece a profetizar palavras de bênção. Se o marido está desanimado, anima o marido. Fala: Deus está conosco, Deus vai nos fortalecer. Não seja uma palavra contrária, seja uma palavra de força, de esperança. Seja uma palavra de confiança. Se a esposa está desanimada, anima. Não permita palavras contrárias. Não permita vir sobre a sua casa tudo aquilo que estão falando nesse país. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se servimos ao Senhor, Ele vai prover todas as bênçãos. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. De escravos a negociante. Aqueles 2 filhos deixaram de ser escravos para ser negociantes. Do que restou, eles começaram a negociar. Com pouco que Deus tem colocado em tuas mãos, você vai negociar, vai fazer o melhor, vai multiplicar. Não aceite palavras contrárias. Deus nos dará um ano de maravilhas. Você vai dar testemunho disso, do que Deus fez esse ano, do que Deus tem trazido sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus vai multiplicar. O pouco que você tem, Deus vai trazer abundância. Fale com Deus nesse momento. Fale das suas necessidades, daquilo que você está precisando. Ministra ao seu coração: Deus proverá. Uma palavra que eu guardo em meu coração: Deus proverá. Sempre que eu estou diante de uma dificuldade, eu digo esta palavra: Deus proverá. Deus vai trazer. Deus vai prover os meios. De algum lugar, socorro nos virá. Deus está no controle. Temos servido ao Senhor, temos buscado ao Senhor. Fale com Deus. Senhor meu Pai, Senhor, muitos têm falado em um tempo de dificuldades. Muitos têm falado, Senhor, em tempos, Pai, difíceis. Sabemos sim, Pai, que os tempos são difíceis, que os dias são de dificuldades. Mas uma coisa nós temos a certeza: que o Senhor proverá o melhor para todos os seus. Senhor, em teu nome, eu declaro para aquele que crê: será um ano de maravilhas. Deus vai te abençoar, Deus vai dar sobejo, virá sobre a sua casa a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus.